Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia Cristina e eu estou aqui com vocês firme e forte para chegarmos à conclusão do nosso estudo PNE 2026. Hoje nós vamos estudar o objetivo 3. Esse objetivo vai trazer para a gente a alfabetização na idade certa com qualidade e equidade. Vamos comigo na leitura da lei e depois eu vou trazer aqui para vocês algumas questões. Assim que a gente terminar esse bloco, a gente vai seguir até o final do PNE. Vamos por parte para que a gente possa assimilar, anotar e ficar bem preparado para a gente poder fazer depois muitas questões. Trarei para vocês um bloco só de questões. Então, pessoal, dê o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Objetivo 3. Segue comigo aqui na tela e vamos para a leitura. Alfabetização. Objetivo 3. Assegurar a alfabetização e o nível adequado de aprendizagem em matemática. Ao final do segundo ano do ensino fundamental, a todas as crianças em todas as modalidades educacionais, com inclusão e redução de desigualdade, visando a sua superação. Esse é o nosso objetivo 3. Agora vamos para as 3 metas que tem dentro desse bloco de alfabetização, objetivo 3. Meta 3A. Assegurar que, no mínimo, 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, até o 5º ano de vigência deste PNE, e que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, até o final do decênio. Meta 3B. Assegurar que, no mínimo, 80% das crianças alcancem o nível adequado de aprendizagem em matemática ao final do segundo ano do ensino fundamental, até o 5º ano de vigência deste PNE, e que todas as crianças alcancem um nível adequado ao final do segundo ano do ensino fundamental até o final do decênio. A meta 3C. Reduzir as desigualdades dos resultados de alfabetização e de aprendizagem em matemática ao final do segundo ano do ensino fundamental entre grupos sociais, considerando pelo menos os definidos por raça, cor, sexo, nível de socioeconômico, regiões e localização, de modo que, até o final de vigência deste PNE, a razão dos resultados entre os grupos individualmente considerados seja igual ou superior a 90%. Essas são as 3 metas do objetivo 3, alfabetização. Vamos para a primeira estratégia. Estratégia 3.1. Estabelecer em regimes de colaboração mecanismos de governança federativa e pactuação voltada ao cumprimento das metas de alfabetização e de aprendizagem matemática para todas as crianças, consideradas as desigualdades educacionais existentes e as especificidades das modalidades de ensino. A estratégia 3.2. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização e de ensino de matemática em articulação com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, que envolvam noções relativas
a diferentes campos de conhecimento e que ofereçam apoio pedagógicos específicos, incluídas práticas de codocência e de mentoria, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. Estratégia 3.3: apoiar a alfabetização de crianças quilombolas, indígenas, do campo, das águas, das florestas e refugiadas e das que integram o público de educação especial com a produção de materiais didáticos específicos e o desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento que considerem as identidades e as especificidades destas populações, garantindo a recomposição das aprendizagens. Agora vamos para as estratégias. 3.4: incentivar que a alfabetização das crianças indígenas sejam realizadas prioritariamente na língua indígena da comunidade, respeitando seus usos linguísticos e projetos pedagógicos próprios. Estratégia 3.5: revisar, em regime de colaboração, a BNCC, conforme o ato expedido pelo Conselho Nacional de Educação, com a finalidade de aperfeiçoar os currículos estaduais e municipais do ensino fundamental, consideradas as especificidades dos estudantes e dos territórios e os resultados de avaliação e monitoramento da implementação dos currículos. Estratégia 3.6: fomentar políticas de valorização para profissionais de magistério em exercício da alfabetização, com vista a reconhecer o trabalho do professor alfabetizador e, com bom desenvolvimento em sala de aula, assegurar as condições adequadas de trabalho. Estratégia 3.7: promover políticas de formação inicial, continuada e desenvolvimento profissional dos professores que atuem em anos iniciais do ensino fundamental, com vista a aperfeiçoamento permanente das práticas pedagógicas e com foco na experiência efetiva para atuar em turmas heterogêneas, multisseriadas, inclusivas e com contextos territoriais, sociais, socioambientais e culturas diversificados, com atenção às crianças quilombolas, indígenas, do campo, migrantes, das águas, das florestas e refugiadas, e as que integram o público da educação especial. Estratégia 3.8: aprimorar e tomar censitários os instrumentos de avaliação de alfabetização e de nível adequado de aprendizagens em matemática, congregando esforços de sistemas nacionais de avaliação da educação básica e dos sistemas de avaliação desenvolvidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, inclusive para turmas multisseriadas, consideradas as especificidades da educação especial e da educação bilíngue de surdos. Estratégia 3.9: divulgar, no mínimo bienalmente, os resultados de aprendizagens e os indicadores educacionais referente ao segundo ano do ensino fundamental das escolas de rede pública de educação básica da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, assegurada a contextualização com relação a indicadores sociais relevantes,
com o nível socioeconômico, raça, cor, sexo, região e localização. Estratégia 3.10: fomentar avaliações diagnósticas e formativas nas unidades educacionais e no sistema de ensino, com o objetivo de definir estratégias para o processo de alfabetização, de ensino de matemática e de recomposição das aprendizagens dos estudantes, incluídos mecanismos avaliativos contínuos desde o primeiro ano para acompanhar o processo de cada criança da leitura, na escrita, na matemática e na fluência de leitura, possibilitando mediações pedagógicas mais inéditas e personalizadas. Estratégia 3.11: vamos seguindo aí firme e forte na leitura da lei. Está acabando, nós estamos na 3.11, vai até 3.16 e vamos seguir para explicação e exercícios, ok? Segue na tela. Aprimorar os processos de avaliação e apropriação dos resultados educacionais pelas escolas, considerados os níveis alcançados por diferentes grupos sociais, especialmente os definidos por raça, cor, sexo e nível socioeconômico, com vista à redução das desigualdades existentes e ao apoio ao planejamento e à gestão. Estratégia 3.12: promover em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro de Leitura, que é PNLL, iniciadas escolares estruturadas de formação de leitores e de promoção de leitura e de literatura no ensino fundamental. Estratégia 3.13: fortalecer a capacidade técnica e administrativa das secretarias de educação para promover o apoio pedagógico e de gestão às escolas por meio da formação continuada das equipes e das outras ações que visem a qualificar o acompanhamento e a implementação das ações educacionais. Estratégia 3.14: promover políticas específicas para a alfabetização e para o ensino de matemática voltadas às crianças pertencentes aos grupos de maior vulnerabilidade social, com vista à superação de desigualdades. Penúltima. Estratégia 3.15: promover ações e programas de recomposição das aprendizagens, considerando o acompanhamento contínuo e individualizado dos estudantes. A última, estratégia 3.16: disponibilizar materiais didáticos diversificados e adequados à necessidade de alfabetização, considerados os componentes curriculares previstos na BNCC para os anos iniciais e ensino fundamental, observando os diferentes contextos e realidades escolares. Muito bem, chegamos ao fim da leitura da Lei Seca sem enrolação. Vamos lá a algumas explicações. E agora, vamos estar revisando o que nós lemos para a gente ir para nossas questões e assim fixar ainda mais, ok? Vamos lá? Segue na tela a minha explicação. Pessoal, no objetivo 3, ele fala aqui, o PNE quer garantir duas coisas,
né, principais, né, que é o quê? A alfabetização, né, e a aprendizagem matemática com qualidade e redução das desigualdades. Esses são os temas principais desse terceiro objetivo. Então, pessoal, na meta 3A, que fala sobre a alfabetização, primeiro, pelo menos 80% das crianças precisam estar alfabetizadas até o segundo ano, em até 5 anos. Entendeu isso? Então, 80% precisam estar alfabetizadas até o segundo ano, em até 5 anos, tá? Depois, a meta final é 100% alfabetizada até o fim do plano. Beleza? Então, até os 5 anos, de 2 em até 5 anos, 80%. E até o final do plano, que é 10 anos decenal, temos que ter 100%. Ok? Isso cai em prova, viu? Com certeza vai cair. Então, pessoal, aqui na meta 3.A que nós lemos, a palavra-chave dessa meta é a alfabetização e a universalização, tá? Da alfabetização, ok? Meta 3.B ressalta o quê? A matemática. Aqui, a mesma lógica anterior, só que a matemática é 80% primeiro, depois 100%, né? Aqui o nível adequado de aprendizagem é fundamental. A meta 3.C, a palavra-chave é desigualdade, tá? Essa meta combate desigualdade. Então, os resultados entre grupos de raça, de religião, né? Precisa ficar equilibrados, com pelo menos 90% de equivalência, tá? Falamos das 3 metas, agora começa as estratégias. A 3.1, organizar o país inteiro para cumprir as metas. A União, os estados, os municípios, né? Trabalhando todos juntos, ok? A 3.2, a alfabetização, começa antes do fundamental. Já vem articulando desde a pré-escola com apoio pedagógico, né? E a 3.3 olha para os grupos específicos, indígenas, quilombolas, de educação especial, e todos com materiais próprios, tá? O 3.4 respeita a língua indígena, alfabetização na própria língua da comunidade. A BNCC pode ser vista para melhorar os currículos conforme a realização dos alunos na 3.5. E na 3.6 valoriza o professor alfabetizador, reconhecimento de melhores condições de trabalho, tá? E no 3.7, formulação contínua dos professores, preparar para as turmas diversas e inclusivas. O 3.8, melhorar as avaliações, medir melhor alfabetização em matemática em todo o país. Essa 3.8 aqui foca na melhoria da matemática. E o 3.9, divulga resultados transparentes aos dados educacionais. 3.10, a avaliação desde o início, acompanha cada aluno desde o primeiro ano. O 3.11, usar os resultados para melhorar a escola,
foco na redução das desigualdades. O 3.12, incentivar leitura, formação de leitores de literatura na escola. O 3.13, fortalecer as secretarias, apoio técnico e gestão de escola. 3.14, foco nas vulnerabilidades, né? Políticas específicas para reduzir a desigualdade, tá? 3.14. O 3.15, recuperação de aprendizagem, acompanhamento individual do aluno. E o 3.16, garantir material adequado, recurso didático alinhado à BNCC. Então, pessoal, vamos seguir agora aí na tela as nossas questões para fixar o nosso conhecimento e assim a gente fechar esse bloco de alfabetização. E com isso, eu peço a vocês que inscrevam no canal, dê o seu like e vamos lá, sem enrolação, hein? O PNE estabelece como objetivo assegurar a alfabetização e o nível adequado de aprendizagem em matemática ao final do segundo ano do ensino fundamental, considerando todas as modalidades educacionais com foco da inclusão e na redução de desigualdade, o que implica não apenas o acesso da escola, mas também a garantia de aprendizagem efetiva para todos os estudantes. E aí, o que vocês acham? Ela está correta, né? Porque o objetivo 3 do PNE estabelece exatamente isso, garantir a alfabetização, aprendizagem em matemática ao final do segundo ano, com foco na inclusão e na redução da desigualdade. Não é só acesso, é aprendizagem com qualidade, ok? Está no objetivo 3 isso, viu? Vamos lá para a segunda questão na tela. De acordo com o PNE, a meta referente à alfabetização prevê que até o 5º ano de vigência do plano, pelo menos 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, sendo a universalização desse processo vista apenas como meta intermediária e não obrigatória ao final do decênio. E aí, o que vocês acham? Ela está errada, porque a universalização não é a meta intermediária. Ela é obrigatória ao final do decênio e a meta estabelece 80% como etapa inicial e 100% como objetivo final. Não é mesmo? Seguimos aí para a questão 3 na tela. A meta relacionada à aprendizagem em matemática segue a mesma lógica da alfabetização, estabelecendo um percentual mínimo inicial e, posteriormente, a universalização do nível adequado de aprendizagem ao final do segundo ano do ensino fundamental. O que vocês acham? Tempinho para responder. Ela está correta, né, pessoal? Porque a meta 3B, né, ela está lá na 3B, tá?
Na meta 3B, segue exatamente a mesma lógica da alfabetização. Primeiro atinge 80% e depois garante 100% ao final do plano. Certo? Questão 4 na tela. A redução das desigualdades dos resultados educacionais, conforme previsto na PNE, limita-se à análise de indicadores econômicos, desconsiderando fatores como raça, cor, sexo, religião e localização. Desconsiderando, pessoal? O que vocês acham? Essa está erradíssima, porque o PNE não considera só fatores econômicos. Ele inclui raça, sexo, nível socioeconômico, região e localização. Está na meta 3C, beleza? Questão 5 na tela. O PNE prevê que a governança das metas de alfabetização e aprendizagem matemática deve ocorrer em regime de colaboração entre os entes federativos, considerando as desigualdades educacionais e as especificidades das diferentes modalidades de ensino. E aí, ela está correta. Ela está correta porque o PNE prevê regime de colaboração entre União, Estados e municípios para cumprir a meta, considerando desigualdades e especificidades. Está na estratégia 3.1 essa questão. Então, agora, questão 6. As estratégias do PNE indicam que o processo de alfabetização deve iniciar-se exclusivamente no ensino fundamental, sendo vedada qualquer articulação com a pré-escola. É isso que diz lá, pessoal? Questão 6. Lá na estratégia 3.2, diz o seguinte, né, que a alfabetização não começa só com o ensino fundamental. O PNE deixa claro que a articulação com a pré-escola, olha lá na estratégia 3.2. Então, ela está errada. Questão 7 na tela. No que se refere à diversidade, o PNE prevê apoio à alfabetização de grupos específicos com populações indígenas, quilombolas e estudantes de educação especial, incluindo a produção de materiais didáticos próprios e instrumentos de acompanhamento adequado às suas especificidades. 7 está que diz lá na estratégia 3.3. Essa questão está correta. Por que ela está correta? Que o PNE prevê apoio específico a grupos como indígena, quilombola, educação especial, inclusive materiais próprios, né? Vamos para a questão 8. E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando do canal? Dê o seu like, se inscreva, encaminhe para os seus amigos e vamos fazer crescer o canal. Vamos seguir para as questões.
Vamos lá, na tela, questão 8. A alfabetização das crianças indígenas deve ser realizada prioritariamente em língua portuguesa, visando a padronização do ensino e a integração ao currículo nacional. O que vocês acham, pessoal? Crianças indígenas. Erradíssima, né? Porque a alfabetização indígena deve ser feita prioritariamente na língua própria da comunidade e não o português, né? Tá lá na estratégia 3.4. Vamos lá, pessoal, continuando aí na questão 9, já está acabando. Vamos lá, questão 9, na tela. O PNE admite a revisão do BNCC como forma de aperfeiçoar os currículos, considerando as especificidades dos estudantes, dos territórios e os resultados da avaliação educacional. O que vocês acham? Está correta. Ela está correta porque a BNCC admite a versão da BNCC para aperfeiçoar os currículos, considerando a realidade dos estudantes, né? Está lá na estratégia 3.5. Vamos para a questão 10. A valorização dos professores alfabetizador prevista no PNE restringe-se à formação inicial, não contemplando aspectos como condições de trabalho e reconhecimento profissional. O que vocês acham, gente, dessa 10? Misericórdia, né? Está errada porque a valorização do professor não se limita à formação inicial. O PNE também fala das condições de trabalho e reconhecimento nas estratégias 3.6. Questão 11. O PNE estabelece a necessidade de avaliação contínua desde o primeiro ano de ensino fundamental, com foco no acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes em leitura, escrita, matemática e fluência leitora, permitindo intervenções pedagógicas mais imediatas. Questão 11 está conforme a estratégia 3.10, ela está correta. Por que está correta? Porque na PNE prevê avaliações contínuas desde o primeiro ano, acompanhamento de leitura, escrita, matemática e fluência. Questão 12. Questão 12 diz: a divulgação dos resultados educacionais deve ocorrer sem a necessidade de contextualização por indicadores sociais, a fim de garantir maior objetividade dos dados apresentados? Questão 12 está incorreta. Essa está errada porque os resultados devem ser divulgados com contextualização, certo? Incluindo fatores sociais como raça, religião, né? Na estratégica 3.9, tá? Que está falando sobre isso. Questão 13.
As estratégias do PNE incluem o fortalecimento da capacidade técnica e administrativa das secretarias de educação com objetivos de melhorar o apoio pedagógico e a gestão das unidades escolares. O que vocês acham? Está correta. Porque o PNE prevê o fortalecimento técnico e administrativo das secretarias para apoio das escolas, né? Na estratégia 3.13. Vamos para a questão 14. A recomposição das aprendizagens prevista na PNE deve ocorrer de forma coletiva, sem a necessidade de acompanhamento individualizado dos estudantes. Tá estranho, né? Está incorreto. Na estratégia 3.15 diz que está correta. Por que ela está incorreta, né? Porque diz que a recomposição das aprendizagens deve ser individualizada com acompanhamento contínuo do estudante. Estratégia 3.15. Falar em estratégia 3.15, vamos para a nossa última questão, que é a questão 15, na tela. Segue aí, pessoal. Vamos lá. Questão 15. O PNE prevê a disponibilização de materiais didáticos diversificados e adequados às necessidades da alfabetização, alinhados à BNCC e considerando os diferentes contextos e realidades escolares. Ai, que lindo! Está corretíssima. Por quê, meu povo? Porque lá na estratégia 3.16, o PNE prevê materiais didáticos diversificados, alinhados à BNCC e adequados às diferentes realidades. Ai, chegamos ao fim. Mais uma parte cumprida, mais uma parte vencida. Não é mesmo? E eu estou muito feliz por ter conseguido chegar aqui, né? O PNE quer alfabetizar todas as crianças com qualidade, né? Acompanhar de perto o aprendizado, né? E reduzir desigualdades. E isso cai muito em prova, né? Tanto na letra da lei quanto na interpretação. Então, fique ligado ao nosso canal, dê o seu like, compartilhe, vamos comigo, ainda não acabou a PNE, gente, ainda falta ainda, vamos seguindo firme, juntinho aqui no canal Cássia Cristina. Segue aí, obrigado pela sua participação e também quero muito saber o que vocês estão achando do canal, comente aí, dê a sua opinião, tá bom? Para melhorarmos cada dia mais, ok? Tchau, tchau, até a próxima.